Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão e Diálogo. Nessa tarde, nós vamos aprender muito sobre uma vida saudável e financeira. Eu estou aqui com a educadora financeira, ela que é Roberta Veras. Isso, viva e veraz, porque esse é o desafio dela, educar pessoas a administrar melhor a sua vida, os seus investimentos. Ela é mentora, treinadora comportamental, ela é palestrante, conferencista e ela é dedicada a uma vida formada em contabilidade e certamente se tornará uma mestre, porque ela já está nesse caminho, mas que já deixa um legado histórico de tantas empresas e pessoas que recebem a consultoria dela empresarial e que tem feito toda a diferença. Bem-vinda, Roberta! Muito obrigada, agradeço a você que está nos escutando e que eu possa ser, nessa tarde, um instrumento de Deus na sua vida. Que delícia! Doutora, doutora, como é que a gente vai falar? São tantos anos ao longo dessa trajetória, muitas pessoas foram assim auxiliadas nessa visão, porque nem todo mundo sabe administrar, nem todo mundo sabe fazer o investimento certo e principalmente gerenciar um negócio. A gente está falando hoje de um tema que é gestão e finanças, e isso tem tudo a ver com o campo empresarial, porque muitos pequenos negócios se tornaram grandes empresas por conta dessa visão empreendedora, que é preciso cuidar da área contábil, fiscal e financeira. Então, nesse legado, a Roberta, ela vem nos ensinar como administrar financeiramente a nossa vida. E não está e está totalmente interligado, né? Quando você fala da vida financeira pessoal, ela também está interligada ao teu trabalho. Então, CPF e CNPJ, eles deveriam estar juntos. A questão é que muitas vezes você desvincula e aí começam os problemas. E quando a gente olha para uma empresa que ela tem projetos, mas o gestor só tem o valor, ou seja, o capital, mas ele não tem a habilidade como administrador. Como é fundamental uma figura como você? E quando você chega, qual é o principal desafio quando você olha para aquela empresa, um ponto que você vai certeiro? A primeira coisa é entender com o dono da empresa qual é o propósito dele. O propósito tanto de vida quanto com o negócio dele, porque para você que está nos escutando, se ele é um exemplo simples, tá? Ele tem uma empresa e ele quer tirar um prolabore de R$10.000, mas ele sequer analisou a capacidade da empresa dele. Se a empresa dele pode dar esses R$10.000 a ele. Então, você tem que entender o propósito de vida dele, qual é o padrão de vida dele e alinhar o propósito do negócio. E quando eu faço essa pergunta, é notório que a resposta é: não sei. Porque eu não parei para pensar. Eu achava que a minha vida pessoal nada impediria, teria problema aqui. Só que é da empresa que ele vai tirar o salário. E aí entra aquele outro ponto. Ah, mas eu não vou ainda tirar prolabore da empresa. É um erro. Por que um erro? Porque com o tempo isso vai desmotivando. Então, a gente precisa, sim, lógico, dar um tempo, e aí é de cada negócio, e começar a receber um salário, um prolabore, como você queira designar. Porque isso é automotivação. E, principalmente, você vê se o seu negócio está dando retorno. Porque brincar de ter negócio é o que está acontecendo com muita gente. E também viver de aparência. Aí você colocou num ponto importante. Roberta, existem pessoas que nasceram para empreender. E, obviamente, alguns aprendizados na caminhada. Há quem, às vezes, garanta o sucesso, mas depois de ter muitas perdas, né? E aí fica aquele registro de o fracasso, né? E, normalmente, é apontado pela questão financeira, porque não foi bem administrada. Qual é o primeiro detector diante de alguns perfis que você já analisou, que é um gargalo dentro dessa gestão? Primeiro é não admitir que precisa de ajuda. Infelizmente, as pessoas acham que não precisam de uma consultoria. E aí, esse não admitir deixa com que o orgulho, o ego mal curado,
ele tome uma proporção que você mete os pés pelas mãos e quando você vai pedir ajuda, já é numa situação que às vezes dá para recuperar e às vezes não. Adicionado a isso, também a falta do conhecimento financeiro. E o que eu falo falta de conhecimento financeiro? Você não precisa ser um expert, mas você precisa ter noções para saber conversar com o teu contador, noções para você saber negociar com o teu gerente do banco, entendimento para ter negociações assertivas com os teus fornecedores. E tudo isso envolve um pouco de finanças. Quando você não sabe o básico, você não tem como argumentar nada com eles. O que vier, você aceita. Um exemplo simples. Vou pegar um capital de giro no banco, porque eu preciso alimentar minha empresa. E aí o gerente vira para mim e diz assim, olha, eu vou te dar aqui em 36 parcelas de R$1.000. Eu aceito. Você não fez o teu dever de casa, que era verdadeiramente entender o teu caixa, para entender se aquela parcela era possível. E aí você vai e aceita, você resolve um problema temporário, e aí, no mês subsequente, começa aquela bola de neve, e você começa a ter um problema. Então, isso é um exemplo simples, para que vocês possam visualizar a importância. Então, o recado para você que é empreendedor, já nesses primeiros minutos do programa, você não sabe de tudo, mas precisa saber de tudo um pouco. Então, a área da finanças, né, é necessária. Se você não souber todo o complexo que vai exigir em conhecimento, esteja abrindo as portas para um consultor e para alguém que entende melhor do que você, e com as suas experiências juntas e conjuntas, as coisas elas começam a funcionar. Mas como a gente está falando de educação financeira, Roberta, educar-se é o ponto, né? Sim. Será que todo mundo consegue se avaliar se está gastando demais quando deveria, né, ter uma reserva? Conta um pouquinho para a gente, porque nem todo mundo é empreendedor, mas todo mundo é responsável pelas finanças da sua casa e da sua vida. E é preciso ter um equilíbrio. Essa é a palavra, né? Você ter o equilíbrio sobre as suas finanças no quesito pessoal. E quando eu falo pessoal, tem um pontinho aí. Porque as pessoas acham que só sou o eu, mas na verdade é o eu família. É você entender até que ponto vai os seus gastos e os gastos da tua família. E entender o que vai ser bom para todos. Porque senão o dinheiro se torna um problema. Vou dar um exemplo, mais um exemplo para ficar fácil. Eu trabalho muito, eu sou muito dedicada à minha profissão, não escuto os meus filhos, às vezes não estou escutando o meu marido. E aí uma forma da pessoa inconsciente, muitas vezes, se vingar ou punir, achar que vai punir, é gastando mais, é comprando demais no cartão de crédito, é estragando comida em casa, é deixando o ar-condicionado ligado. E muitas vezes você não entende que atrás daquela atitude, daquele comportamento, tem uma falta do diálogo. Eu diria, e vai ter uma conta para pagar. E a conta vai chegar no final do mês ou no início do mês, fato. E aí, algo que era simples de se resolver, quando você entende da importância da organização organização financeira, no seu eu e no eu familiar, tudo muda. E é isso que eu, na minha mentoria, eu ensino. Eu não vejo só a doutora Liliana. Eu vejo o contexto da família dela. Porque se a gente não analisa isso, o dinheiro não é só meu, ele é aplicado para alguma coisa ou com alguém. E a gente precisa entender esse contexto. É importante conhecer sobre tudo, né, de um modo geral, mas educação financeira eu acredito que é um dos mais desafiadores para disciplinar, né, porque a gente está falando de educação. Então, a disciplina, né, isso não é aprendido logo e nem talvez ensinado nas escolas, logo no primeiro, né, ensino básico. A gente talvez aprenda sobre isso só no ensino superior, né, e, na verdade, deveria ser algo muito mais, eu diria, prioridade dentro da educação, porque desde pequeno é que se constrói uma identidade de responsabilidade.
Então, ter responsabilidade pelas suas finanças e ser responsabilidade por um negócio que é colocado na sua mão é uma mentalidade. E ela precisa ser mudada, porque a gente vem numa construção de consumo, consumo, consumo. E aí, quando você se depara na obrigação, eu diria, né, que chega o ponto, que é ser responsável, você aprende a administrar nos erros, você aprende a administrar nesse sufoco. E aí, se você me permite, eu queria explicar para você que está nos escutando exatamente a diferença de educação financeira para finanças pessoais. E por que esse tema, ele é um tema que eu acho assim, até muito engraçado. A pessoa faz um curso de 4 horas e ela já se intitula um educador financeiro ou um consultor financeiro, e são coisas bem diferentes. Então, queria explicar para vocês entenderem por que o Brasil está tão endividado. Por que o Amazonas é um dos que está lá no ranking, no endividamento? Educação financeira, eu dou um número, mas eu trato também com comportamentos, atitudes, sustentabilidade, priorizando sonhos, priorizando a comunicação com a família. É um contexto. Finanças pessoais é exatamente o quê? Eu ser muito boa em controlar uma planilha de Excel, em ver lá, receita menos despesa é igual lucro ou prejuízo. Primeiro que a educação financeira nem ensina isso. E aí, o contador, ele tem um nicho importante, o consultor de investimentos tem um nicho importante e o educador financeiro também. Elas são peças que são diferentes, mas que se completam entre si. Então, por exemplo, quando uma pessoa passa por um processo de mentoria de educação financeira, ela tem essa tomada de consciência de se autoconhecer, mas ela também vai ter noções de investimento, de como falar com o contador, de como se posicionar com o fornecedor, para que ela abra o leque dela e entenda o seguinte: opa, eu preciso não só entender para a minha vida, mas para o meu negócio também. E aí a educação financeira ela vai te permitir a ter esse conhecimento para que em outros pilares da sua vida você possa empregá-lo. O aprendizado aqui está sendo em diferentes oportunidades. A gente fala com o empreendedor, a gente fala com você que está aí iniciando uma vida, né, em família, mas a responsabilidade continua sendo a mesma. Enquanto se vive, é preciso administrar. E falar de finanças é sobre o que você recebe e como você investe. Então, a responsabilidade dentro de casa, nessa economia e também nos seus negócios, em cada item aqui que a nossa querida Roberta está trazendo como alerta, é uma provocação. Nós estamos provocando você à mudança. Se agora as coisas estão no vermelho, estão no negativo, quanto tempo você ainda quer permanecer nesse estado, que ainda vai continuar sendo de prejuízo, de perda. Então, vai precisar mudar essa mentalidade. E ela muda com conhecimento. Então, nós estamos diante aqui de uma excelente, e diria nobre, profissional, que é educadora financeira, Roberta Veras, que é mentora, treinadora, e ela coloca a mão para mudar comportamentos. E, às vezes, você não começa mexendo pelas finanças, acho que você começa já mexendo no comportamento. Não tem como falar diretamente das finanças. Lógico que existem pessoas que chegam pontualmente para uma consultoria. Exemplo, para você que está nos escutando. Roberta, eu quero resolver um problema pontual no caixa da minha empresa. Então, isso é uma consulta direcionada, somente para isso. Agora, quando a pessoa senta para querer conversar sobre a organização das suas finanças, aí vem a minha pergunta: até que nível ela quer ir? Porque o que acontece? Se eu faço algo técnico, que é só organizar receitas e despesas, eu vou estar organizando as finanças pessoais dela, mas eu não vou estar tirando ela do endividamento, da falta do consumo consciente, da organização e comunicação com a família, da equalização do padrão de vida dela, do gerenciamento das frustrações, porque as redes sociais aí estão aí para nos detonar, por isso que eu faço muita parceria com o psicólogo, e me entendam, gente, essa palavra que eu usei até explicando melhor. A gente se cobra muito pelo que vê nas redes sociais, e por causa disso quer viver um padrão de vida
e que muitas vezes não condiz com o nosso, porque o que a tela nos apresenta é que a vida do outro é melhor do que a nossa. E quando passamos por isso, eu quero o vestido, eu quero o sapato, eu quero mostrar que eu sou melhor do que aquela pessoa, ou eu preciso estar em todos os ambientes para ser autoaceitável. E tudo isso, em algum momento, vai refletir no bolso. É importante falar, né? São assuntos assim que nem todo mundo gosta de conversar, porque há uma cultura, né, de que eu preciso estar sempre bem, melhor, e, se possível, apresentando uma aparência, né, daquilo que não é uma realidade, onde existe um padrão. Aí você tocou num ponto importante. O padrão. Você tem que viver conforme o padrão que você tem, poder aquisitivo. E não parecer que tem um padrão que você não tem e que você precisa sustentar essa imagem. Normalmente, ela está vinculada a uma questão que está apertada nas questões financeiras. É por isso que, quando eu começo um processo de mentoria com a educação financeira, existe um ponto aí, né? Quem eu sou? Qual o meu propósito? Então, eu sempre começo por aí, e aí não tem como fugir dessa pergunta, porque eu vou conhecendo a pessoa, entendendo o propósito de vida dela, o porquê que a vida dela está sendo direcionada por um caminho que está levando ela ao endividamento, à desorganização financeira, afinal, foi para isso que ela me contratou. E aí, nesse momento que eu faço esse diagnóstico, eu entendo que, por trás dela tem uma carência afetiva, por trás dela tem um ego mal trabalhado, por trás dela tem um problema com pai e mãe lá da infância, que ela precisa provar alguma coisa, e a gente precisa trabalhar isso para que ela se reprograme. É muito errado, né? Nós falarmos que nós vamos esquecer o passado. Não, a gente simplesmente reprograma ele, trabalha, aprende a conviver, porque vira e mexe aquele gatilho, ele pode vir à tona. Mas quando eu tenho essa tomada de consciência, o que acontece? Eu me conheço, eu já sei que eu tenho isso. Então, o que eu posso fazer para sair desse estágio? E aí entra essa reprogramação. É interessante que a Roberta está trazendo pontos, né, onde é uma autodescoberta. Reconhecer que você tem uma carência, né, reconhecer que você tem uma dependência e também, né, ter que lidar com aquilo que é a própria aparência construída e influenciada pela tecnologia, que você até pontuou aqui. A vida do outro parece que está maravilhosa, então eu preciso também estar maravilhoso. E se isso tiver que sacrificar as questões, né, envolvidas com o meu investimento, que é o financeiro, eu coloco em risco e depois eu fico no sufoco. Roberta, dada essa circunstância, vamos trazer para um caso de experiência. Existe alguma regra que diz assim, este é o tempo necessário para fazer essa reconfiguração, né, essa reprogramação? Existe um tempo onde a gente consiga um resultado imediato, ou mais rápido, diria assim, nessa reprogramação financeira? Entre o mínimo e o máximo? Olha, para você que está nos escutando, eu desenvolvi um método que se chama Despertar Financeiro. Nesse método, ele é um processo que vai de 4 a 5 meses. O que acontece? Isso é muito individual. Esse método ele vai passar por uma etapa, por um processo que a gente acredita que é uma média do que as pessoas poderiam, quando elas estão predispostas a mudar, porque ainda tem mais isso. Eu posso ir a uma mentoria, o mentor está te orientando e você não faz o dever de casa. Então, aí vem a autossabotagem e a falta da autorresponsabilidade. E, nesse ponto, tudo atrasa. Então, por isso que eu falo que é muito individual. Agora, eu te confesso que, quando eu vejo uma situação dessa, eu suspendo a pessoa. Por quê? 2 motivos. Eu sou cristã, então eu não quero ganhar um dinheiro de uma maneira inadequada. Segunda coisa, a pessoa está se auto-enganando e eu não vou ser alimentadora disso, porque inconscientemente, no meu caso consciente, né, eu vou estar alimentando isso, né? Essa codependência comigo. E o processo de educação financeira, ele não traz codependência, ele quer te deixar livre.
O máximo que vai acontecer depois é um serviço que, por exemplo, eu tenho de personal finance. Vira e mexe um cliente que foi meu, quer sentar comigo, alinhar as coisas, ou quer me chamar para participar de uma negociação, de acompanhar num banco, aí é algo pontual, mas não que ele esteja precisando. E outra, né? O meu nome. Porque se a pessoa não der certo, ela foi treinada, né? Ela foi mentorada da Roberta Veras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. São 39 anos de trabalho, né? Então, são 39 anos que você tem que zelar. Se eu não for o exemplo para o meu cliente, como que vai ser, não é verdade? E aí eu diria que, já aproveitando esse gancho que você deixou, e como é que você mede essas experiências de sucesso, né? Porque você interrompe se você já vê os sinais aonde ele não está mostrando evolução, porque é uma resistência pessoal, né? É uma resistência ali de mentalidade. Mas te convidou para estar porque acredita que precisava. Mas durante o atendimento, a gente tem que lidar com a parte comportamental. Que momento você mede, né, esse sucesso nas suas mentorias? Logo na primeira sessão, a gente consegue identificar como a forma como a pessoa se posiciona e como ela chega reclamando. Ela nunca é errada, sempre é o mundo externo que é errado. Segundo ponto, na segunda, terceira sessão, dependendo do que ela quer comigo, existem deveres de casa. E esses deveres de casa, no retorno da sessão, ela não cumpre, ela não lê o que precisa ser lido, e principalmente quando a gente chega na parte que eu peço para ver os extratos, quanto ganha, todo detalhe financeiro mesmo, ela se auto-sabota e ela não quer passar informação. Porque, e olha, gente, que assim, é interessante, meu processo ele recebe um termo de confidencialidade. Então, meu cliente ele nunca é exposto. Se você é minha cliente, tu está no restaurante comigo, as pessoas só vão saber que tu é minha cliente porque tu falaste, mas eu não falo. E mesmo assim, por que eu faço isso? Assino esse termo de confidencialidade. Exatamente para a pessoa relaxar e entender que o que vai acontecer ali não sai para lugar nenhum. E mesmo assim ela se sabota. E mesmo assim ela diz, eu esqueci. Mesmo depois de vários exercícios que a gente faz, são 4 exercícios, ela não consegue chegar a um denominador. E aí vem a pergunta, você está preparado para passar por esse processo? Qual é o teu motivador para estar aqui? Porque se você não tem um motivador para isso, a tua tomada de decisão, ela não é verdadeira. Aprende. Nós estamos aqui para mudar a mentalidade, sermos educados. E estamos aqui com uma educadora financeira. E ela está dizendo para você e para mim, uma reprogramação. E não se auto-sabote, porque você pode estar adiando um futuro promissor. E ser próspero faz parte dos planos, né, do investidor. Então, quando você estabelece sonhos, projetos e desenha um negócio, é lógico que você tem que avaliar os riscos, né, os ganhos, os potenciais, e ali todos os pontos fortes e os pontos fracos. E a questão financeira não pode ser ignorada. Pelo contrário, ela tem que ser uma das primeiras, aonde você, ao se autoconhecer e saber o que precisa em conhecimento para compartilhar da experiência de educadores, como nós estamos aqui, ouvindo dessa experiência, que não é sobre ganhar de qualquer jeito, para quem é o educador, e nem fazer de qualquer maneira, porque o principal sucesso de uma entrega de mentoria, e eu falo como mentora também, que é especializada na área de varejo, que não é ganhar de qualquer jeito, é ganhar se você ganhar também. Então, tem que ser bom para você e bom para a gente. E nesse compartilhamento de experiência, você é um case de sucesso quando dá certo. Então, saber o ponto certo de pedir ajuda quando você já está num tamanho crescimento e que talvez não saiba administrar o tanto quanto deveria, porque também tem esses casos, não tem? Sim.
Cresceu Sim. tanto e aí ficou grandão, digo, para administrar. Uma rede de lojas começa com uma, né? Aí rede porque tem mais de 10, 11, enfim, e se torna. E eu venho de uma experiência de gerenciar 77 lojas. Então, existe uma operação para isso e uma dinâmica. E muitas vezes o dono nem sabe por que cresceu. Ele simplesmente foi crescendo. E aí, quando você faz a pergunta básica, né? Mas por que isso? Você tem para quem deixar? Você tem um legado? Então, assim... Para quem você vai deixar esse histórico e essa empresa, e esse bem, essa herança? Afinal, você investiu, cresceu, administrou, mas aí precisa continuar, né? Essa continuidade. Então, tem os cases que é de crescimento e tem aqueles onde há uma resistência que é preciso ter ali um papo aberto, íntegro, né? Para poder dizer até onde você quer ir, de fato. Porque é sempre para ajudar que nós entramos. E tem também mais um, que é aquele que cresce, ele sabe porque ele cresceu, porque ele quer acumular dinheiro. Só que ele não usufrui. Porque ele é tão apegado a querer fazer dinheiro que ele não usufrui. É uma doença, Roberta? Olha, diante, né, da saúde mental? Isso, e quando chega a esse ponto, precisa ter um acompanhamento médico e acompanhado por um psicólogo também. Porque tem gente que chega num ápice assim, louco, muito doentio mesmo, patológico de você acha que tudo na sua vida é dinheiro. Você tem que acordar tendo que fazer negócio para fazer dinheiro, você tem que se vestir para fazer dinheiro, você tem que estar com pessoas e liderando para fazer dinheiro. A educação financeira não ensina isso. Eu vou falar por mim, eu ensino a pessoa a ser feliz, a estar satisfeita consigo. Ser rico é diferente de ser independente financeiramente e você vai atrair o dinheiro de que forma? Porque vamos dar um exemplo de uma equipe de empresa. Eu fiz isso no Boticário. Me tornei primeiro lugar em vendas do interior do Amazonas pelo Boticário. Eu fiz alguma coisa diferente? Não. Eu só tratei a minha equipe como gente. Eu valorizei. Eu ensinei educação financeira. Eu coloquei a consciência nelas na importância de desenvolver os sonhos de forma organizada, que se ela fosse minha parceira, através do trabalho dela, ela ia conseguir realizar todos os sonhos dela, e que se juntos estivéssemos alinhados nos propósitos, visão, missão da empresa e os valores, a gente conseguiria chegar juntos no resultado, com meritocracia e, principalmente, eu ganhei, minha premiação foi para a Nice, porque o Boticário pagou. Mas eu mandei a minha equipe para Fortaleza, as minhas gerentes. Eu não pude mandar para Nice, porque não tinha como, mas eu mandei. Então, assim, o reconhecimento. E isso eu ensino na educação financeira. O dinheiro tem que trabalhar para você, e não você trabalhar para o dinheiro. Porque a partir do momento que isso acontece, pode se tornar patológico, desencadear uma série de coisas. E o principal, você não percebe. E por que não percebe? Porque o mundo está assim. Nós abrimos as redes sociais, eu sou muito cobrada. Por que tu não ensina a fazer 1 milhão? Porque 1 milhão é consequência dos meus atos, das minhas atitudes, da construção do meu dia a dia, e ele é único. O que é 1 milhão para mim pode ser 500 mil para outra pessoa. E por que 1 milhão? Que interessante, né? É saber qual é, de fato, a definição desse ser feliz, porque você não ensina, né, como ganhar 1 milhão, mas você ensina a ser feliz. Esse é o propósito, administrar o dinheiro para que ele não seja sofrimento na sua vida, mas que ele seja uma riqueza que te permite realizar sonhos e também contribuir com a vida das pessoas. Porque o dinheiro em si, ele precisa ser bom para você, para a sua casa, nessa ordem hierárquica, e para todos que estão à sua volta. E não pode ser uma inversão de valores. Primeiro para os outros e, por último, você. É preciso colocar o dinheiro no seu devido lugar. Tem que ser bom para você, para a sua família e para os outros que estão à sua volta. Porque não é só sobre ganhar dinheiro de qualquer maneira, sem atuar como nós somos aqui
colocados nessa advertência: meritocracia. É preciso reconhecer as pessoas que também trabalham com você, enriquecem a sua vida, colaboram para que você esteja no topo, ou na liderança, ou nesse lugar cativo que porventura esteja te prosperando. Então, nós estamos no Conexão e Diálogo, que é um programa diferenciado. Ele fala de uma pauta que é educacional, acadêmica, mas também cidadã. E nós estamos aqui, né, no fechamento, e eu gostaria que você deixasse essas últimas palavras como uma recomendação. O que fazer para ser feliz? Eu construí uma frase que eu digo que foi inspiração. Inspiração do Espírito Santo. Quando você entender essa frase, que é: viva a sua essência. Seja protagonista da sua vida de forma real e sustentável. Por quê? Quando a gente se conhece, tomamos o rumo da nossa vida. Eu não tenho problema, eu tenho desafios a serem cumpridos. Quando eu entendo que eu preciso ser real para manter a minha sustentabilidade, tudo vai fluir. E é isso que eu desejo a você, que é o ouvinte desse belíssimo programa, para que a gente possa fazer, sim, uma sociedade diferente, através dos meios de comunicação, levando um conteúdo tão sério, e você está de parabéns com o seu programa. Que bom! Bom, para você que gostou do programa Conexão e Diálogo, na quinta-feira que vem, fica ligadinho, porque a gente só avança, porque tudo começa com uma boa conversa. Te vejo no próximo encontro.